Graça e paz, amados, a paz do Senhor, bom dia. Hoje, 5 de abril de 2020, nós estamos aqui mais uma vez, né? Para juntos louvarmos e bendizemos ao nome do Senhor. É um dia histórico também, porque houve um clamor na nação do povo cristão para jejuar, orar, buscar a face de Deus através de jejum e oração por causa da situação que nós estamos enfrentando, né? Essa pandemia aí que tem nos deixado de quarentena, isolados em casa, sem poder fazermos culto, né? Mas como igreja nós não podemos parar. Estamos aqui usando os artifícios, né, a tecnologia para poder levar a palavra de Deus até o seu coração. Nós encerramos um trimestre falando sobre família e como isso foi importante. E agora nós vamos iniciar um trimestre falando sobre um dos principais livros da palavra de Deus, ou por que não dizer, um dos mais lidos ou mais desejados para ler. É o livro de Salmos. Então, durante esse trimestre, nós teremos 13 ricas lições falando sobre o livro de Salmos. Isso mesmo, Salmos. Salmos, nós vamos aprender por que nós gostamos tanto desse livro, por que nós desejamos ler esse livro e como esse livro fala tanto conosco, por que nós nos familiarizamos com Salmos, né? Talvez você, irmão que está aí no celular, não tenha revista, então vou fazer a leitura completa da revista para que possamos assim aprender, tá bom? Bom, a lição 1 vai falar sobre Salmo, um guia devocional para o cristão. Olha, isso é verdadeiro, né? O livro de Salmos, ele é um manual, por isso um guia. Devocional fala daquilo que devemos prestar a Deus. Então, o livro de Salmos nada mais é do que um manual de culto do cristão. O livro de Salmos ele deve ser como um guia para aquilo que o cristão deve fazer todos os dias, que é adorar o Senhor. O texto áureo usado foi Salmo 98, versículo 5, que nos diz: Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. A verdade aplicada vai nos dizer que o livro de Salmos muito contribuiu para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. O objetivo da lição é apresentar uma visão, então, panorâmica de Salmos, uma visão geral, mostrando a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos que é usado no livro de Salmos. Texto de referência é em Salmo 42, 44 e 45, todos o versículo 1. Perdão. Salmo 42, versículo 1 diz o seguinte: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, versículo 1, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45, 1. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Amém. A introdução ela vai dizer o seguinte: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos ensinamentos, portanto é necessário conhecê-los. Olha, a introdução vai apontar algo que é real. É bem certo que nós, cristãos,
temos recorrido a esse livro, temos lido esse livro, seja no momento de angústia ou no momento de alegria. Olha, por que nós o fazemos assim? Porque, conforme eu li agora mesmo, o cristão ele tem uma vida de adoração. Adoração, entenda-se que não é a prática apenas de louvar, cantar, mas adorar é uma prática cristã diária, é a vida do cristão. Adorar o Senhor vai entronizar Ele. Adorar o Senhor é revelar a intimidade sua para com Deus. Isso é adorar ao Senhor. E é por isso que você vai ver no livro de Salmos isso tão claro, isso tão evidente. Você vai ver que quem escreve Salmos revela a sua intimidade, adora ao Senhor, expressa mesmo uma vida constante de louvor ao nosso Deus. Amém? Bom, o tópico 1 vai dizer que existe títulos, divisão dos livros e autores. Nesse tópico analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Bom, tópico 1, o título. A palavra Terrilim, do hebraico, significa, bem claro, louvor, e por isso podemos traduzida como até mesmo o livro dos louvores. Terrilim é o livro dos Salmos. Trata-se de composição métricas do Inário de Israel. Olha que importante aprendemos isso. Então, o livro de Salmos, ele é um inário do povo de Israel. E essa expressão métrica, você vai ver que o livro de Salmos, ele segue uma lógica, uma disposição. Então, isso é muito importante. Eu não sei quem está me ouvindo, talvez você que vai me ouvir é um músico, é um cantor, né? Você gosta de música, você vai concordar comigo que a música ela segue uma cronologia como se fosse uma matemática, ela segue uma ordem, uma disposição. E você vai ver isso no livro de Salmos, que existe uma ordenança, né, no livro de Salmos. É bem certo que Salmos é um conjunto de louvores. São 150, né, assim divididos em capítulos de louvores que você pode adorar ao Senhor. Amém? Bom, conforme descreve Matthew Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior. É auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os afetos, bem como até mesmo da alegria. No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos. Então não é só alegria, é alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor, exaltação dos seus feitos. Esse livro divinamente inspirado por Deus não se resume simplesmente, conforme nós dizemos, uma canção. Nós podemos encarar o livro de Salmos não simplesmente como uma canção. Percebemos que o louvor jejuíno, deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Amém? Então, você aprenda que o livro de Salmos recebe esse nome, Salmos, por originar da mesma palavra que, traduzida, nos sugere louvores ao Senhor, cânticos ao Senhor. Mas quem escreveu o livro de Salmos? Essa é a pergunta. Quem escreveu o livro de Salmos? Olha, talvez a primeira resposta que nós temos é Salmos de Davi. Quem escreveu foi Davi. É importante ressaltar então para você que nem todo salmo é de autoria de Davi. Olha, por ser mais conhecido e atribuído a ele,
o maior número de salmos, no caso 73, é que seja comum denominar salmos de Davi. Então, dos 150 capítulos que você vê lá, né, 73 são atribuídos a Davi. Então, por ser a maioria, acabamos chamando de Salmos de Davi. Mas existe lá outros autores. E quais são eles? Olha, porém há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. Aproximadamente 50 salmos segundo a Bíblia da Escola Bíblica. Então existe lá 50 salmos, né, que não tem o autor conhecido. São canções de autores desconhecidos. Como exemplo, o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 10 e entre outros. Olha, existem outros autores, como Moisés, Salomão, Asaf, Remã, Etã, filho de Corá. Olha, você viu a diversidade de autores que tem na construção do livro de Salmos? Moisés escreveu um, Salomão outro, e aí vai citar alguns homens que foram regentes, Asaf, filhos de Corá, né? Então são salmos escritos também por esses homens. Observe que assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente do contexto e época, o Senhor é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Você entendeu o que eu disse? Em todo o tempo, independente da circunstância que estamos vivendo, nós devemos adorar ao Senhor. Amém, amados? Vamos passar para o tópico 2. Vai nos falar sobre as principais características desse livro. Quais são as principais características desse livro? O livro de Salmos ele é classificado como uma literatura poética hebraica. Então, ele está dentro de uma poesia hebraica, né, para os israelitas e também para nós que estamos estudando a palavra do Senhor e quando vamos fazer a divisão, é assim que nós o dividimos. Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo, linguagem metafórica, como comenta Esdras Belton, esse escritor, ele vai dizer que o conteúdo do livro de Salmos é isso, ele vai expressar emoção, vai ter ritmo, vai ter linguagem metafórica. O que não significa que são textos frutos, preste atenção, da imaginação divina, não. O homem não pensou e disse, vou fazer assim, não. Por inspiração divina, mas seguindo uma métrica, seguindo uma forma de compreensão humana. Da mesma forma quando vamos fazer uma canção. Olha, pode existir e deve existir, né, uma inspiração divina. Essa inspiração, não expiração, né? Essa inspiração divina com letras, ela, para que possa ser compreendida, ela vai seguir, né, uma lógica da canção, com notas musicais, com arranjos, para que assim nós possamos entender e louvar ao Senhor. Mas houve uma inspiração divina, entenderam? Assim é o livro de Salmos. Escritores inspirados por Deus, então, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem de Deus. Amém. Bom, o 2.1 vai falar sobre a poesia hebraica. Olha, não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também e até em textos antigos do Antigo Testamento.
Você encontra isso em Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Você vai encontrar Deuteronômio 32. Você vai encontrar também Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao 31. Como comentado na Bíblia de Estudos, palavra-chave, trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve rimas de som, mas a rima de pensamentos e ideias, né? Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos, né? Então, você vai ver que louvar, adorar o Senhor, essa poesia, compor, né, essa poesia hebraica, é uma característica não somente do livro de Salmos, ela está expressa na palavra de Deus. Amém? Bom, amados, vamos avançar por tópico 2.2. O 2.2 fala sobre acrósticos. O que é essa palavra? O que isso quer dizer? Olha, salmos também são poemas acrósticos. Acrósticos é em que um conjunto das primeiras letras de cada verso formam uma palavra, ou seja, uma sequência alfabética. Isso fica muito bem claro, né? O título de exemplo é o Salmo 119. Você vai ver lá que ele expressa no Salmo 119, ele começa versículos com cada letra do alfabeto hebraico. Olha, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Perdão, irmãos. Que começam com a mesma consoante. Não é interessante isso? Olha, assim trata-se de um recurso literário que muito contribuiu para a memorização. Olha, não é um salmo muito grande? Não é o maior salmo da Bíblia? Não é o maior capítulo, vamos dizer assim? Bom, então compôs-se esta canção usando assim uma lógica, né, os acrósticos, para que fosse melhor a memorização, né? Principalmente no contexto judaico do tempo antigo. O que é o contexto judaico do tempo antigo? Não tinha escritas a todos, né? Era falado e contado. Então, por isso, para ficar mais fácil a memorização. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de ensino e aprendizagem da palavra de Deus. Olha, é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos utilizando um recurso, né, de aprendizado para levar a palavra de Deus. E aí me permita dizer para você nesta manhã, puxando o gancho aqui disso, quais são as estratégias que nós vamos usar nesse tempo de isolamento. Quais são? Você já parou para pensar aí na sua casa? Qual a estratégia de ensinamento para levar a palavra de Deus? Olha, bem certo que nós não podemos parar como igreja, isso mesmo, nós não podemos parar. Portanto, você tem realizado os cultos domésticos, é isso, você mesmo. Tem sentado com a sua família, você tem pegado a harpa, cantado hinos, você tem lido a palavra de Deus. Talvez você que está me ouvindo pode dizer, irmão direto, olha, eu tenho dificuldade de fazer isso em casa. Quero lhes lançar um desafio para nós, pastores, obreiros. Olha, eu estou me dispondo para você. Se você assim o necessitar, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp e diz, irmão Rodrigues, preciso realizar um culto na minha casa. Seria possível o senhor direcionar até aqui? Com certeza. É só me avisar. Né? Durante o período da manhã e da tarde não é possível por causa do trabalho, mas à noite, por favor, entre em contato comigo, vamos fazer um culto, vamos pregar a palavra de Deus, vamos juntos adorar a Deus. Olha, eu não sei se é conhecimento de todos, mas há um tempo, anos atrás, um homem chamado Po Yang-Shu, Deus deu essa estratégia para ele.
ele tinha igreja e implementado igrejas, sabe de que forma? Não entre quatro paredes, mas Deus deu a ele a instrução dizendo: olha, faça pequenos grupos nos lares e assim comece a adorar o Senhor. A estratégia deu tão certo, a estratégia foi tão boa, que quando esse homem resolveu fazer um templo, quando foi permissível fazer o templo, olha, teve que fazer um templo para uma capacidade de 80.000 pessoas. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. É a maior igreja evangélica do mundo, está lá na Coreia do Sul. 80.000 pessoas sentadas, né? Que maravilha isso! Então, essa é uma estratégia. Na sua casa, olha, né, alguém disse esses dias aí, no grupo da igreja, olha, coloca um hino, louve ao Senhor. Até mesmo assim, os seus vizinhos estarão ouvindo a palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é baixar a guarda. O que nós não podemos fazer é parar de falar do Evangelho, da palavra de Deus. Amém? Vamos para o 2:3. Como uma canção, né, existe um refrão. Isso. Outra característica de salmos são os refrões. Refrão é a repetição de uma frase, né, ou uma fórmula, né? Em alguns salmos é possível perceber isso, a referida repetição, como maior clareza. Você vai ver isso no Salmo 107, onde há repetições dos seguintes versos com pequenas variações, né? Primeiro, por exemplo, verso 1: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele nos livrou das suas necessidades. Você vai ver isso repetir no versículo 6, versículo 13, versículo 19 e versículo 28. Essa mesma característica, né? No Salmo 107, versículo 8, 15, 21 e 31, olha só, vai repetir essa expressão: Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para os filhos dos homens. Então, no primeiro refrão, percebemos claramente o grito pelo clamor. Já no segundo refrão, essa repetição vai falar sobre a gratidão e a resposta do Senhor. Então, os refrões, ou os refrãos, né, melhor dizendo assim, perdão, têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar, então, o pensamento. Amém? Vamos partir para o tópico 3, né? Que vai dizer o seguinte: esclarecimento de algumas expressões ou palavras que você já viu no livro de Salmos, que você diz, por que dessa palavra? Não entendi, né? Vamos lá. Nesse tópico, destacaremos as prováveis significados do termo. Esse você já viu muito. Selar, riagoion ou mictão, gedutum, masquil e degraus. É importante destacar que não há um único entendimento para os seus significados, havendo até mesmo debate sobre esse tema, sobre o que significa essas expressões, né? Mas vamos falar de algumas aqui principais que você talvez já viu, já leu, já observou, né? 3.1. Sobre selar, rigaion e miquitão. Olha, são termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem, né, esses termos. Por exemplo, a nova versão linguagem de hoje, e até mesmo a Almeida revisada, ela emite, né? Já a versão King James, que é uma versão inglesa atualizada, ela apresenta tais termos já traduzidos, não vem da forma como é no hebraico, né? Já traduz isso. Portanto, não há um consenso quanto à exata ideia que tais termos eles queriam expressar, né, nos diversos cânticos, mas eles estão lá. Bom,
O termo selar é bastante utilizado. Isso ocorre 71 vezes, né? Você vai ver isso no Salmo 3, 4, o 24, 46, aí vai, né? A Septuaginta, né, que é uma das versões bíblicas, né, considera que esse selar é uma pausa ou um interlúdio musical. É como se estivesse cantando e houvesse uma pausa. Naquele momento não expressasse som da fala, né? Tivesse uma parada. Já o termo rigaion, que você vai ver no Salmo 9, versículo 16, aparece junto com a palavra selar. Pode se referir a um momento para meditação. Então, selar seria uma pausa, mas quando está associado a rigaion, ou só quando tem rigaion, não é simplesmente uma pausa, mas é uma pausa meditando, né? É diferente de parar e meditar. O comentarista Derek Kidner diz que rigaion também está presente no Salmo 19:14 e 92:3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene. Não aparece a expressão rigaion, mas você fica nítido a presença da meditação nesses termos, né? Quando fala sobre meditação do meu coração e harpa com som solene. Bom, o termo miquitão. O que significa miquitão? Presente no Salmo 56 a 60, por exemplo, pode se referir a uma oração silenciosa, ou como registrado por Dake, um texto gravado ou permanente, né? Então, essas são as expressões e os significados de selar, regaion e miquitão. O outro termo usado, né, que eu quero falar nesta manhã é Jedutum e Masquil, né? Que palavras diferentes. As anotações editoriais dos Salmos 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutum, mencionados em 1 Crônicas 16, 41, 42, capítulo 25, versículo 1, capítulo 3, 2 Crônicas 5:12, entre outros textos. Jedutum era da família dos levitas e habilidosos na música. Junto com Asaf e Remã, seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais, né? Então, é isso que quando aparece Jedutum, você vai ver que é o mesmo que da família de Asaf e Redã, né? Era uma família dos levitas, habilidosos na música. Quando você vê o termo masquil, ele é encontrado no título de alguns salmos, como o Salmo 32, 42, 44, 45. Por exemplo, também não há um consenso o que significa, mas pode ser salmo do entendimento ou um salmo didático. Isso você encontra na versão bíblica da Bíblia King James, uma Bíblia inglesa, né? Dake identifica como essa expressão sendo ensino. Contudo, também há outras sugestões, como salmo eficaz ou salmo habilidoso, conforme vai dizer Kidner. Então, quando você vê essa expressão masquil, você vai ver que ali é um salmo do entendimento ou salmo do ensino. Mas também você já ouviu, né, principalmente do Salmo 120 ao 134, essa palavra degraus, já ouviu, né? Degraus cujo significado literalmente é subir, né? Ou ainda encontramos a expressão cântico gradual, ou cântico de peregrinação, ou cânticos dos degraus, né?
consiste então na tradução dos títulos do Salmo 120 ao 134. A Bíblia judaica completa essa e traduz como canção da subida. Há diversas interpretações para o uso desse título, sendo mais provável a que faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. Olha, então conforme o próprio nome está dizendo, Cântico dos Degraus, que você vai ver aí, do Salmo 120 ao 134, eram cânticos entoados quando os mesmos subiam para Jerusalém, para juntos adorar o Senhor. A conclusão desse panorâmica de Salmos, né, é a seguinte: o livro de Salmos é indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Eu quero reforçar essa leitura para você. O livro de Salmos é indispensável guia para o louvor e a oração, e tanto individual até mesmo como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Olha, o livro de Salmos é um belo exemplo para nós, porque no contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, os nossos louvores, infelizmente, os nossos cânticos, infelizmente, a nossa adoração, ela tem sido mais antropocêntrica, é mais ao homem. Você já prestou atenção em letras que exaltam muito o homem? Em letras que colocam Deus como alguém serviçal. Dai-me isso, faz-me isso, eu preciso disso. Letras que faz com que o homem se envaideça, torne-se grande. Mas o Senhor, nesse tempo, amados, tem nos chamado a viver uma verdadeira adoração. E aí é onde fica esse exemplo para nós, né? O Senhor tem nos chamado a adorar. Eu gosto de uma canção que ela toda ela expressa simplesmente a adoração ao Senhor. Você lembra daquela canção que dizia: "A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder"? Observe que essa música, do começo ao fim, essa letra do começo ao fim, em momento nenhum ela vai pedir alguma coisa, em momento nenhum ela vai engrandecer o homem, mas em todo o tempo ela vai exaltar o Deus Todo-Poderoso. Assim também como aquela canção diz: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Você observou, amados, que em todo tempo é simplesmente uma adoração ao Senhor. Precisamos resgatar canções assim. Não é uma questão de ser apenas simplesmente retórico, mas pensarmos que nós precisamos louvar a Deus. É Ele que merece ser adorado. Olha, que você tenha uma boa semana, que você tenha um bom dia, que Salmos seja presente na sua casa, que Salmos possa ser lido, entoado e cantado no seu lar. Sabe por que gostamos de Salmos? Porque Salmos vai falar ao nosso coração. É uma canção, né? E nós gostamos de canção.
e canção toca o nosso coração. Que nesse trimestre nós possamos tirar ricas lições desses louvores. Que eu e você possamos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração para nós encerrarmos essa lição, tá bom? Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Permito, ó Deus, em nome de Jesus, que eu, a minha casa, os meus irmãos que estão vendo esse áudio, possam ser tocados pelo Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos seguir firmes, adorando, bendizendo, exaltando o Teu santo nome para todos sempre. Assim nós o pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Quero frisar mais uma vez, estou à disposição dos amados irmãos, tá bom? Caso queira fazer um culto no seu lar, por favor, entre em contato. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.